Estamos caminhando, né, gente? Deus é bom. E vamos lá, vamos continuar as nossas conversas a respeito do Evangelho de Lucas, tentando enxergar no texto aquilo que Lucas escreveu para Teófilo, porque é muito importante nós tentarmos captar a mesma imagem que Lucas quer oferecer a Teófilo, não é? E por isso que nós temos feito aquela carreira, né? Desde o primeiro versículo de Lucas, estamos aqui finalizando hoje o capítulo 15 e vamos embora. Lembrando que Lucas 9, Lucas começa o registro sobre a caminhada de Jesus do norte de Israel, da região da Galileia, da Pérea, descendo para Jerusalém, onde ele viverá a sua paixão. Obrigado, Evi. É isso que nós temos vivido juntos aqui, domingo a domingo, discutido juntos, domingo a domingo. Mas eu quero ressaltar, antes da nossa conversa de hoje, que o capítulo 14 e o capítulo 15 compõem um conjunto de informações muito importante para nós. Nós finalizaremos hoje com essa conversa, esse conjunto de informações que Jesus traz de ensinos aos seus discípulos, digamos assim, não é? Lá no 14 e parte do 15, nós vemos Jesus falando sobre graça, conversamos aqui sobre isso, todos são bem-vindos, Jesus quer alcançar absolutamente a todos. Na sequência, Jesus avisa aqueles que estão ouvindo esse convite, olha, pode vir, todos são bem-vindos, mas faça a conta, porque tem um preço, tem uma renúncia, você precisa morrer para você mesmo, não é? Semana passada, nós falamos sobre a convivência entre pecadores, já que todos são pecadores. Essa é a própria visão que Lucas retrata, a visão de Cristo, a fala de Jesus, construindo esse caminho. E hoje, nós chegamos no final do capítulo 15, com a, digamos assim, parábola das parábolas. Com certeza, é a parábola mais conhecida de Jesus, e nós vamos nos debruçar sobre esse texto com temor e tremor, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Então vamos lá, Lucas 15, versículo 11, diz assim o texto. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo.
O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diferente do que nós aprendemos, muitos de nós aprendemos na nossa caminhada cristã, essa não é uma parábola do filho pródigo. É equivocado, penso eu, chamar e qualificar essa palavra como parábola do filho pródigo. Eu sei que na tua Bíblia deve estar assim o nome aí dessa perícope, desse trecho. Melhor é nós olharmos para essa parábola como a parábola dos dois irmãos perdidos. Porque ambos estão perdidos. Um deles é o imoral e o outro é o moralista. E é interessante que Jesus traz essa parábola porque ele está falando com grupos distintos. Diante dele nós temos aqueles que Lucas chama de pecadores. Um grupo formado por gente que não tem nada a ver com religião. Um grupo formado por gente rebelde à religião e que vive meio assim mesmo. Provavelmente no meio desse grupo existam ali prostitutas, publicanos, ladrões, gente muito mal vista pela sociedade. E o interessante é que essas pessoas são atraídas por Jesus e compõem um grupo que anda com Jesus. E Jesus as recebe. Nós já conversamos sobre isso nas conversas anteriores. Mas, simultaneamente, há um grupo que também está seguindo Jesus. Esses são os moralistas. O primeiro grupo é formado pelos imorais, digamos assim. E o outro grupo é o grupo dos moralistas, os líderes religiosos, muito corretos, que agradam muito a Deus, segundo o seu próprio pensamento, porque obedecem absolutamente todos os mandamentos do Senhor. Portanto, ao contar essa parábola, Jesus está falando com esses dois grupos. E ele traz esses dois personagens à tona num primeiro momento, que devem ser alvo da nossa atenção, porque ele fala sobre esses dois irmãos, como se dirigindo a esses dois grupos representados por esses dois irmãos. Eu preciso rapidamente falar para você um pouco sobre cada um desses irmãos. Vamos pensar juntos sobre o irmão mais novo, aquele que nós podemos chamar de imoral ou de irreligioso. Também é uma forma interessante de pensar a respeito desse jovem. Imoral por quê? Porque ele não leva em consideração a moralidade. A sua essência é de um libertino, de um devasso, de uma pessoa sem limites, e ele mostra o que está no coração ao tomar o caminho que toma. E todos nós sabemos o que é que esse jovem faz. Ele pede a sua parte da herança para o pai e sai fazendo a loucura que está no seu coração. Por quê? Justamente por isso. Primeiro, porque ele quer ser dono do seu próprio destino. Versículo 12 diz: o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ele está interessado absolutamente em si. Ele é a pessoa mais importante da sua própria existência. Ele não quer saber de mais ninguém. O seu destino, ele vai decidir. É isso que importa. Ele não quer saber de pai, ele não quer saber de irmão, ele não quer saber de ninguém, ele quer saber absolutamente de si. E há uma coisa muito forte nessa declaração que nós acabamos de ler. Quando ele diz: pai, eu quero a parte da minha herança, há um problema cultural seríssimo aqui, que o texto bíblico sozinho não nos transmite. Mas nessa cultura, pedir a herança para um pai vivo era como se de você estivesse dizendo: eu quero que você morra. Era uma ofensa muito grande, porque a herança só podia ser dividida a partir da morte do pai.
os historiadores, os estudiosos dizem que, diante da fala desse jovem, o pai poderia muito bem castigá-lo. Poderia muito bem se levantar contra ele, dar uma surra nele ou qualquer coisa do tipo. Porque era como se ele estivesse dizendo: eu quero que você morra, me dê o dinheiro que me cabe, me dê a herança que é minha. Por quê? Porque ele só pensa em si. E ele vai embora rapidamente, ele escolhe o seu caminho, ele prioriza a si. A segunda coisa que fica clara é que ele quer um distanciamento de qualquer referência. É uma outra característica desse jovem. No versículo 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele não quer prestar contas para ninguém, ele pensa só em si, e ele não quer ninguém buzinando na sua cabeça o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. O incomoda a ideia de viver como ele irá viver, porque ele sabe muito bem o que fará, em um lugar próximo à sua cidade. Ele vai para um lugar distante, para não ter ninguém acusando ou qualquer coisa do tipo. Ele se afasta daquilo que pode trazer algum tipo de incômodo a ele. Ele quer apagar as referências, ele quer viver a sua própria vida. E ele sai rapidamente, diz o texto. Sabe por quê? Porque a atitude que ele toma contra o pai repercute na comunidade. Tem uma repercussão muito grande na comunidade onde eles vivem. Eram pequenas aldeias. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Então a rádio peão, como a gente fala, já soltou rapidinho. Você viu o que ele fez? Não é? Então, ele não quer passar por esse constrangimento, ele é um cara imoral, ele pensa só em si e ele sai rapidamente buscando uma alienação deliberada. Ele quer viver alienado dessa situação de forma deliberada. Ele não quer ter sombras, ele não quer ter vozes, ele não quer ter contato com alguma coisa que lembre a tristeza que o pai está passando ou passará diante da atitude que ele toma. E a terceira coisa é que ele busca uma satisfação, é uma busca absoluta por satisfação. Versículo 13 continua: partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade. A chave aqui para nós entendermos isso é a palavra desenfreada e o termo consumiu tudo. Ele viveu sem freio, desenfreadamente, sem freio. Ele fez tudo o que ele queria fazer. O termo consumiu tudo no original grego tem a ideia de raspou, acabou, foi até o limite que ele poderia ir. E ele chega ao fundo de um poço existencial tão grande, a imoralidade toma conta dele de uma forma tão absoluta, os seus referenciais são desperdiçados de uma forma tão absoluta, que o quadro final é de um judeu convivendo com porcos. Para quem entende um pouco da cultura judaica, das leis judaicas, sabe que alguém que chega nesse nível está jogando fora toda a sua história e toda a sua vida. Esse irmão, ele representa parte daquele pessoal que seguia Jesus, como eu já falei. O grupo formado por gente irreligiosa, e muitos deles se identificam com essa postura imoral. E também esse jovem representa parte da humanidade, digamos assim, não é? Porque muitos de nós vivemos nessa busca por uma razão existencial, trilhando esse mesmo caminho. Se não literalmente, podemos encontrar um outro tipo de modus operandi, mas o sentimento e a intenção é a mesma. Talvez ouvindo uma história dessa a gente diga assim: não, eu não me identifico com essa pessoa. Sim, talvez não do jeito de viver, mas na intenção de ter uma solução para a vida. Obviamente parte da humanidade segue esse mesmo caminho, sendo jovem, sendo meia-idade, às vezes já até mais idoso. Muitos ainda trilham esse caminho de resolver uma questão existencial, resolver um buraco que está no seu coração, experimentando tudo que a vida pode dar. O objetivo é o mesmo:
ser dono do seu próprio destino, se distanciar de qualquer referência, inclusive religiosa, e buscar uma satisfação absoluta. E esse caminho leva ao quê? Ao nada. Leva a um buraco sem fundo, onde não se encontra nada. O consumo é completo, mas não se tem satisfação. Interessante que a Bíblia, ela destaca coisas e complementa o entendimento de coisas, como esse raciocínio que estamos fazendo aqui. E ao pensar sobre isso, me lembrei do texto de Eclesiastes, onde o pregador, que provavelmente é Salomão, descreve essa mesma atitude. E ela serve para nós entendermos o que dá esse caminho, que ele não dá em nada. Olhe só em Eclesiastes 2:10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Não deu em nada, tudo era vazio, tudo era sem sentido, não havia solução para esse desejo de resolver um coração vazio. Se encontra mais vazio, mais e mais vazio. Mas vamos pensar também no outro irmão, aquele que está na fazenda do pai, aquele que não sai, aquele que não imita o irmão, não fica ligado à rebeldia daquele outro irmão. Eu imagino que sejam dois irmãos que vivam desse jeito, um muito certinho, um muito correto, e o outro meio maluco, meio doido, que inclusive faz essas coisas que nós pensamos juntos agora. Mas o outro fica. Ele não é capaz de fazer uma ruptura tão grande assim. Ele precisa ser correto, ele precisa ser certinho. Ele é o moralista, ele é o religioso. Mas não se engane, é um outro tipo de perdição. Ele está dentro da casa do pai, mas ele também está perdido. Ele não toma o caminho do irmão, mas ele toma os seus próprios caminhos que denunciam a sua perdição existencial no relacionamento com o pai. As suas ações demonstram o seu coração. A primeira coisa que nós observamos é que ele se relaciona com o pai por obrigação, medo e interesse, não com alegria. É interessante nós percebermos que quando o irmão mais velho volta, o pai está em pleno êxtase, em plena alegria, mas ele não compactua com aquilo. Não lhe interessa a alegria do pai. Ele não se alegra porque o pai se alegra. Ele tem a sua própria percepção sobre tudo que o irmão fez. E no versículo 29 diz: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Preste atenção, primeira coisa, ele joga na cara do pai o seu desempenho. Peraí, esse maluco foi lá e fez tudo o que fez, e eu estou aqui. Eu nunca transgredi 1 milímetro sequer a sua vontade. Ele é o cara da performance, ele é o cara da exatidão. Ele cobra o pai por uma recompensa por ter sido perfeito, não por ser filho. A relação dele com o pai é uma relação de troca. Ela é meritória, não é de filiação. Ele se enxerga mais como empregado do que como filho. A segunda coisa nesse mesmo texto é que ele não enxerga nem a graça do pai. A sua relação é tão deformada e deturpada que ele diz: o senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Ele não consegue enxergar a abundância da vida que ele tem. Porque estamos falando de uma provável fazenda cheia de animais. Tinha cabrito, tinha cordeiro, tinha vaca, tinha tudo que ele quisesse. Imagina a mesa dessa família como era farta, mas ele não consegue enxergar graça. Ele quer a recompensa pelo que ele faz. Porque ele, segundo a sua perspectiva, merece ter o que ele tem. Ele não tem o que tem
por graça do pai, por amor do pai, mas porque ele, afinal de contas, é um ótimo filho. Mesmo comendo carne todo dia, ele quer ter o direito de pegar um animal e fazer uma festa com os seus amigos, porque ele cobra aquilo que acha que tem direito por ser um bom filho. Pense comigo, essa é uma vida muito infeliz, porque ele vive na base da performance, ele vive na base do mérito. Ele se relaciona com as coisas do pai e não com o próprio pai. Ele sabe tudo o que tem naquela fazenda. Provavelmente era ele que marcava os animais, contava os animais, separava os animais. Ele devia ser um cara muito controlador, que andava com a prancheta para cá e para lá, com o seu iPad marcando como é que está o rebanho. Vamos subir na nuvem e guardar tudo isso para nós termos o controle ano a ano do desempenho da família. Pai, meu pai, é o dono, né? É o dono de tudo isso aqui. Essa era a visão que aquele homem tinha. Ele estranha a generosidade do pai. Ele tem uma visão de um pai duro, que cobra performance. E como é que um pai pode receber o outro filho depois de tudo que o filho fez? Ele rompeu, ele foi embora. Ele desprezou tudo que nós fazemos aqui. Como é que você, pai, dá uma festa para ele? A segunda coisa é que ele é cheio de superioridade, né, gente? Versículo 30. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha que coisa interessante. O irmão se torna seu filho. Ele nem sequer se refere ao irmão mais como irmão. É seu filho. Porque, afinal de contas, eu sou melhor que ele. A sua balança está descompensada, pai. Olha para mim. Olhe para o meu empenho. Olha para o que eu mereço. E olhe para ele. Ele não merece o que eu mereço. Na relação dele com o pai, ele se considera superior aos outros. Ele olha para todo mundo com um olhar de condenação, inclusive para o irmão que fez o que fez. A moralidade é um instrumento de mérito e dignidade própria, que ele usa para tocar a relação com o seu pai. Esse irmão representa o outro grupo que caminhava ao lado de Jesus, e eu penso que representa também uma parte da humanidade. Daqueles que querem se relacionar com Deus dessa maneira, meritocrática, por desempenho e não por graça. O objetivo é ser aceito pelo Pai, então ele se relaciona com o Pai por obrigação e medo, interesse e não alegria, e ele é cheio de superioridade porque ele se acha melhor do que os demais. Então não se engane. Mais uma vez, reafirmo, não se trata de uma parábola sobre um irmão perdido, dois irmãos perdidos. Um é imoral e irreligioso, vai longe. O outro é moralista, religioso, está grudado na saia do pai. Mas ambos estão perdidos. De alguma maneira, todos nós nos encaixamos em um desses dois grupos. Provavelmente aqui no nosso auditório, e provavelmente aqueles que nos assistem pela transmissão, nós nos encaixemos mais na figura do irmão mais velho. Essa é uma preocupação que nós precisamos sempre ter. Por que eu sou cristão? Ou como sou cristão? Como enxergo a Deus? E como me relaciono com Deus? Sim, há pessoas que mesmo dentro de um circuito religioso são imorais e são irreligiosas e farisaicas até nesse sentido, mas a maior parte de nós tem a ver com o irmão mais velho. Queremos porque achamos que merecemos. Fica a dica para a gente se analisar diante dessa conversa. Mas a minha ênfase aqui hoje não é sobre nenhum dos dois irmãos. A minha ênfase aqui é sobre o Pai. Porque é essa figura que Jesus quer que os dois grupos enxerguem.
É essa figura que Jesus se esforça para que aqueles dois grupos que andam com ele se enxerguem, ou melhor, enxerguem. Porque o pródigo é, na verdade, o pai. Você sabe que nós chamamos essa parábola de parábola do filho pródigo. Às vezes sem saber muito bem o que é a palavra pródigo. Aí vem uma pessoa que faz tempo que você não vê, você não encontra. O filho pródigo voltou. Não sabe direito nem o que é pródigo, mas vamos lá. Pródigo é gastador. Pródigo é o que gasta. Esse é o tema da primeira colocação que fizemos aqui. O filho pródigo no sentido de gastar. Mas eu quero que você pense que o que gasta mais aqui é o pai. Timothy Keller tem um livro chamado Deus Pródigo. Leia esse livro. É a descrição dessa parábola. Tem muitos outros livros bons sobre o assunto. John MacArthur, Henry Nouwen, vários livros que eu recomendo, porque você vai encontrar o Evangelho de Jesus Cristo nessa parábola. Mas vamos nos focar então num pai que é pródigo, que é gastador. É um olhar para ele que Jesus nos convida a ter. Como esse pai é apresentado por Jesus? Como é que ele lida com ambos filhos diante da crise de cada um deles? Vamos começar a tentar entender isso. Primeiro, fica claro que é um pai que ama apesar da rejeição. É um pai que continua amando mesmo sendo rejeitado. Versículo 12, o mais moço disse ao seu pai, ou ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Lembre-se daquilo que eu disse, o quanto culturalmente essa conversa é séria e o quanto ela pode ofender o pai, mas não é isso que nós enxergamos. Não é isso que nós vemos como reação do pai. O pai simplesmente divide a herança conforme aquilo que o filho deseja. Ainda que a postura do filho mais novo estivesse dizendo: eu quero que você morra, ele deixa o filho ir. É uma seriedade muito grande, como eu disse, que inclui a possibilidade do pai castigar o filho, mas a qualidade do amor daquele pai é uma coisa excepcional. A rejeição do amor que é feita pelo filho, o pai não se protege disso. Ele absorve aquilo. Ele não rebate ao filho. Ele não questiona ao filho. Ele, como a gente diz, mata no peito, absorve aquela rejeição, porque o seu amor é absoluto pelo filho. Como pai, ele quer que os seus filhos sejam livres para amá-lo. Você não quer me amar? Você quer ir embora? Faça a sua opção. Pegue as suas coisas e vá. Ele, inclusive, sabe da dor que o filho viverá. Ele sabe que é bobagem o que o filho está fazendo. Ele sabe que a conta vai chegar. Mas ele precisa deixar viver aquilo que o próprio filho escolheu viver. É a misericórdia do pai na relação com o filho mais novo. A autoridade que ele tem não é usada nesse sentido. Não há força, não há pressão. Há uma relação de absoluto amor. Quer ficar, fique. Quer ir, vá. Aquele que poderia tentar demover o filho da sua decisão, não o faz, porque ele entende que essa é uma relação que deve ser vivida em amor. Esse, é claro, é o retrato do nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que, mesmo quando nós o rejeitamos, Ele continua nos amando. É o Deus pródigo, que faz tudo sem fazer conta e continua amando os seus filhos, mesmo sendo rejeitado por eles. Paulo nos diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A palavra pecador traz em si uma condição clara de rejeição. Ser pecador é o que nós somos, e somos pecadores porque rejeitamos a Deus. Já conversamos sobre isso alguns dias atrás. E aqui Paulo está dizendo, mesmo sendo aqueles que rejeitam a Ele, Ele continua nos amando.
É a descrição de Jesus sobre esse Pai, que é, claro, Deus. É isso que Jesus quer trazer aos seus ouvintes, é isso que Lucas registra, é isso que nós precisamos compreender hoje. A segunda coisa é que é um pai que se expõe à vergonha pelos seus filhos. Jesus está falando com dois grupos que não conhecem Deus. E ele está apresentando nessa parábola, diante da figura do Pai, Deus, o Deus Pai. E eles não conseguiam entender isso, que o Deus que ele apresenta, o que ele é, se expõe à vergonha pelos seus filhos. Versículo 20 de Lucas 15, e arrumando-se foi para o seu pai, é o filho mais novo voltando. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que imagem linda por si só. Mas ela fica mais linda ainda, mais bela ainda e mais profunda, quando nós começamos a pensar e pesquisar um pouco melhor, que essa postura do pai vai absolutamente contra os costumes da época. Os homens de mais idade precisavam ser pessoas muito assim postadas. Não eram homens que saíam correndo. Os homens não saíam correndo, os meninos e as crianças, tudo bem. Mas os homens não. A figura do pai era uma figura de imponência. Mas diante da possibilidade de encontrar seu filho, ele fica ali na cerca da fazenda. E quando aquela figura magrela, suja, lá longe aparece, e ele identifica que é o filho, as favas com que pensam de mim. Ele abre o portão, ou sei lá o quê, pula o portão e sai correndo. Dá para a gente imaginar ele correndo no meio da vila, meu filho voltou, meu filho voltou. E todo mundo, oh, como assim? Ele está correndo. É, porque é o meu filho que volta. E eu não estou nem aí para o que os outros acham. Eu quero abraçá-lo e agasalhar a vergonha dele. Por quê? Porque se o filho viesse sozinho, o que é que aconteceria com ele? Muitos falariam dele. Talvez saíssem das suas casas. Está vendo? Deu tudo errado. Seu burro saiu da casa. Mas quem vai é o pai. Quem abraça é o pai. E muito provavelmente, quem é xingado é o pai. O pai abraça a vergonha do filho. Aquele linchamento moral, eu não vou deixar meu filho passar por isso. O pai se coloca no seu lugar, e é ele que recebe as críticas, é ele que recebe as vaias, é ele que recebe os xingamentos. Ele faz isso pelo filho. Jesus toma a nossa vergonha, você sabe disso. Essa é uma parábola que escancara quem é Deus para nós. Marcos 15, 18 diz, e o saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Essa era a minha vergonha. Essa era a tua vergonha. Mas o Deus que se fez homem sai da eternidade e entra no tempo presente vivido por nós e agasalha a minha e a sua vergonha. Terceira coisa é que o amor do Pai é tão surpreendente que até os filhos não conseguem entender isso. Versículo 21 de Lucas 15, o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E começaram a festejar. É interessante que o filho mais novo, lá na sua loucura, no meio daquele chiqueiro fedido com os porcos, ele fala assim: mas que bobagem que eu fiz. Na casa do meu pai tudo tem abundância. Eu não precisava estar aqui fazendo isso. Então eu vou para lá. Eu acho que ele me recebe. Conhecendo meu pai, ele me recebe. Mas eu não vou abusar. Vou chegar lá e pedir um trabalho. E aí eu vou trabalhando e vou pagando aquela dívida que eu fiz. Daqui a algumas décadas, está pago. E ele vem. E eu fico imaginando o coração daquele jovem voltando. Se ele saiu cheio de si, cheio de expectativa pelo que viria, ele volta cheio de dúvidas. Como é que eu serei recebido? E ele ensaiou muito bem o discurso, né? Vou chegar lá e vou dizer: não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um empregado que já está de bom tamanho. E ele começa falando com o pai assim, depois do abraço caloroso, depois da vaia dos espectadores, chegando na fazenda, ele deve ter se ajoelhado, e cheio de, de medo, ele fala isso, mas ele não consegue nem terminar de falar. Porque o amor do pai acolhe todos os erros do filho. Porque ele é filho. E filho é filho. Para de falar bobagem. Pessoal, meu filho chegou. Vocês lembram? Então, vamos lá? Vamos fazer a festa? O amor do pai é tão... Eu não tenho nem muitas palavras para dizer isso. Absoluto. Que até o filho tem dificuldade de lidar com isso. Nós não somos assim. Será que Deus vai me perdoar? Será que Deus vai me receber? Será que Deus vai continuar me amando? Eu acho que às vezes nós misturamos um pouco da situação do primeiro irmão e do segundo nesse coração doido que é o nosso. Será que ele me ama mesmo? O pai ama além das expectativas. O pai ama com um amor incompreensível a nós. É isso que Jesus está falando para aquele grupo. É isso que Jesus está falando para a gente. Porque João nos confirma isso. 1 João 4,19, nós amamos porque ele amou primeiro. Todo movimento divino parte dele primeiro. Toda a relação, melhor dizendo, entre homem e Deus parte do amor de Deus, que é incompreensível. Você não vai encontrar nesses milhões de deuses criados pela imaginação humana no decorrer da nossa própria história, uma história assim. Uma história de um Deus que morre. Uma história de um Deus que não tira dos seus, daqueles que o servem, não se aproveita deles, mas um Deus que ama. Essa é a clara mensagem de Jesus aos seus ouvintes e a nós. Quarta coisa, um pai que ama igualmente os seus filhos. Essa capacidade Deus tem. Lucas 15, 28, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. Aqui a gente dá um pulinho na história para ver a ação do pai para com o filho mais velho, que agora está rancoroso. Como assim? Ele voltou, você recebeu. E o que o pai faz? Fica aí, tá bom, fica aí com as suas mágoas, eu vou aqui se festejar com o seu irmão. Não. Se ele abraça o filho mais novo, ele abraça o filho mais velho. E ele vai em direção àquele irmão. Aquele que havia se sentido preterido. Ele não teve prioridade. Ele foi colocado de escanteio. Essa é a leitura dele. Mas o pai não faz distinção. Ele quer os seus filhos igualmente ao seu lado. Ele quer que aquele filho entenda
que na fazenda, na vida diária deles ali, trazendo esse entendimento para nós, não deveria haver comparações e competições. Filhos amados, às vezes é difícil para nós entendermos que Deus ama a todos, porque se nós temos dificuldade de perceber o amor de Deus por nós, muitas vezes somos revestidos de uma superioridade como esse irmão moral, e a gente sobe nas tamancas e a gente olha lá de cima e fala, não, não pode ser. Mas é. Lá em Mateus 20, nós temos a parábola da vinha, em que Jesus descreve que um senhor de uma vinha recebe trabalhadores, uns começam logo de manhã, outros começam ao meio-dia, e outros chegam no final da tarde para trabalhar, e todos trabalham no período até o final do dia. Óbvio que um trabalha muito mais que o outro, mas na hora de pagar, o senhor da vinha paga todo mundo igual. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, não é movido por desempenho. O que move o coração do nosso Deus é amor. Coisa difícil para a gente entender. Deus não faz distinção entre nós, irmão. Deus não faz. A religião quer que a gente aprenda assim, pense assim e entenda assim. Mas o Evangelho escancara esse amor indistinto que abraça filhos moralistas, cheios de si, arrogantes, meritocráticos, que jogam na cara de Deus o seu desempenho. Eles são amados. E aqueles que não querem nada com Deus, que estão aí tentando resolver a sua vida através do viver a vida intensamente, porque pensam que a vida vai acabar e eles precisam curtir tudo, e rejeitam Deus e cospem em Deus e querem que Ele morra. Eles também são amados pelo Pai, na mesma medida. E a última coisa, esse é o Pai do acolhimento. Essa figura apresentada por Jesus nessa parábola, esse Pai que é Deus, é um Pai de acolhimento. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Essa é a última frase da parábola. E ele fala sobre os dois. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Você está andando nos meus caminhos, você está vivendo comigo. Você precisa parar de ser moralista e entender as coisas pelo lado do mérito. Tudo que eu tenho é teu, já é teu. Você não precisa fazer por merecer, porque afinal de contas você nunca faria por merecer. Porque a nossa relação é graça, entendeu? Pegou, filhão? Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto, e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o Pai que Jesus apresenta para aqueles dois grupos e para nós. Imoral ou moralista? Religioso ou irreligioso? Em qual grupo você se encaixa, meu irmão? Qual deles você escolheu para resolver a questão maior da sua vida? Qual deles você escolheu para se relacionar com o Pai? Como eu disse, provavelmente a maior parte de nós aqui faz parte do grupo dos irmãos mais velhos. Perdidos, se relacionando com o Pai do jeito equivocado, tentando ganhar Deus pelo que faz, pelo que realiza, pelo que conquista, pelo acerto da vida, tão errados, tão distantes do Pai,
quanto aqueles que estão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tão errados quantos. Eu oro nessa manhã, para que a nossa visão sobre Deus se transforme nessa visão. E isso é um grande desafio, irmão, já indo para o final do nosso papo. É difícil para a gente. Primeiro, porque essas duas possibilidades, elas são bombardeadas sobre nós, na sociedade que nós vivemos. Acho eu que durante a história humana, também. Mas eu só quero fazer a leitura do que a gente vive hoje. O que é que a gente vive hoje? Essas duas possibilidades. Viva a vida tresloucadamente, aproveite tudo o que você puder. Descubra a satisfação, realize-se, cuide de você mesmo, pense em você mesmo, realize-se. A fala sobre viver como o irmão mais novo bate na gente todo dia e faz estragos. De gente que vira a mesa, joga tudo para cima e sai para viver tresloucadamente. Mas o outro modelo também, que é o modelo da religião, que é o modelo da moralidade perfeita. Então a gente é bombardeado por esses dois lados e perdemos a referência maior de uma relação com Deus, que é amor. Porque o nosso Pai é amoroso. Hoje é dia de reconsiderarmos a nossa relação com Deus. Eu quero te convidar a reconsiderar a sua relação com o Pai. Em qual grupo você se encaixa? É hora de nós avaliarmos a nossa escolha e irmos para os braços do Pai. Sabe o que é interessante para fechar? É que o texto, ele não nos diz o que aconteceu com o irmão mais velho. O irmão mais novo está na festa. O irmão mais velho, a gente não sabe se ele foi para a festa. Porque os moralistas têm muito mais dificuldade de abraçar e ser abraçado pelo amor do Pai do que os imorais. E esse era um grande recado de Jesus também para aquele grupo religioso que andava junto com ele, ou que andava perto dele. Porque os pecadores tinham muito mais facilidade de dizer, é verdade, sou pecador, o que eu estou fazendo com a minha vida, vou seguir Jesus. Mas os moralistas, era muito mais difícil. Que Jesus quebre o nosso coração nessa manhã. E que sejamos agasalhados por esse amor do Pai, que a gente não entende. A gente não entende, mas é a realidade de Deus para mim e para você. Fecha os teus olhos um pouquinho, por favor. Eu quero te convidar a pensar um pouco nessa conversa. A refletir sobre o que nós conversamos hoje. E perceber quais rupturas devem ser feitas. E perceber se você não tem tratado a Deus como um pai duro, se você não tem se colocado num pedestal de moralidade, dizendo, eu mereço, eu sou bom, eu sou o cara, eu preciso ser recompensado por Deus. Se esse tem sido o teu caminho, hoje é dia de mudar tudo isso, irmão. Ou talvez você que está aqui, ou talvez você que está me assistindo, tenha escolhido o caminho do irmão mais novo, da imoralidade, da loucura, da devassidão, sei lá. Ou você tem se colocado em primeiro lugar, apesar de ser uma pessoa
distante dessa imoralidade, coisas a respeito daquilo que nós conversamos hoje, que são características do irmão mais novo, fazem parte da tua vida e você tem tentado se encontrar assim, no sucesso da sua carreira, na decisão que você toma por si mesmo, na independência, na distância de referenciais. Jesus nos ajuda nessa manhã a enxergarmos o nosso Pai como Deus de amor que Ele é, como Deus de graça que Ele é, como Deus rejeitado que continua nos amando, como Deus que não faz distinção entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos, como Deus que nos ama primeiro e apesar de. Senhor, coisa difícil para a gente entender, porque até nós mesmos nós punimos quando erramos, até nós mesmos nos condenamos como erramos, até nós mesmos temos dificuldades de administrar os erros que cometemos. Como pode existir um Deus que nos ama a despeito dos erros que cometemos? Esclarece a gente sobre isso nessa manhã, Jesus. Porque a gente não é nada sem o Pai. A gente se perde sem o Pai. A gente se consome sem o Pai. A gente não se encontra sem Ti, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de quebrantamento do nosso coração. E um reajuste para a gente saber que o Senhor é Deus de amor, que recebe quem vem da loucura, um Deus que acolhe vergonha, um Deus que nos recebe como somos, e um Deus que cuida, um Pai que cuida,